Como sempre, eu gosto sempre de colocar umas informações iniciais para a gente chegar na reflexão, no cerne da reflexão. Né? O que a lei de extração tem a ver com a evolução espiritual. Tem tudo a ver. Então, vamos relembrar aqui o que a ciência do homem já foi permitido ao homem saber nessa caminhada nesse planeta, que a gente chama de Terra, que tem aproximadamente, segundo a ciência humana, 4,5 bilhões de anos. Há que se destacar aqui que no mundo espiritual não existe tempo, como nós entendemos aqui os encarnados, quando estão encarnados. Né? O Espírito mesmo diz que o passado e o futuro são presentes, ou seja, eles colapsam no momento que eles querem, como na física quântica. Então, 4 bilhões de anos. Nós estamos aqui, né, vivenciando esse negócio de dia, noite, dia, noite, dia. Daí a sensação de tempo que nós temos, né, que o ser humano tem de tempo. A vida surgiu na Terra ao redor de 3,5 bilhões de anos. Fica difícil. Quanto é 1 bilhão de anos? Olha para trás quanto você já viveu. Vou completar 73 anos. Que são 73 anos perto de 1 bilhão de anos. Nem de 1000 anos eu posso conceber isso. Né? É uma coisa muito distante. Mas aí fica claro para a gente o quê? Que a encarnação é uma aula. É uma rapidinha, uma coisa rapidinha. Né? Mas para quem tem que vivenciar na matéria e aprender coisas. Não estou aprendendo muito nesse momento. Quando é que nós surgimos aqui? Nós quem? Nós somos espíritos, seres inteligentes no universo. Estamos ligados a um corpo físico, que a ciência chama de Homo sapiens. Mas esse corpo físico, ele deriva de outros anteriores que foram se modificando ao longo do tempo. Em que momento nós, já como espírito, em que corpo será que nós penetramos? Uma coisa é certa, tinha que ter a capacidade de raciocínio, então vai precisar de um cérebro. Né? Que cérebro? Que tamanho? Com que capacidade? Né? O cérebro é formado por redes neurais, que transportam energia, que conseguem expressar o pensamento e, consequentemente, toda a intelectualidade do espírito no potencial daquele cérebro, daquele corpo, né? Que tem a ver com planejamento encarnatório. Mas veja bem, aqui, onde está a setinha, esses primeiros antropóides aqui, o cérebro deles era de meio litro. Do Homo sapiens, é 1,5 litro. É 1.600, acho, se não estou enganado, ml. É uma capacidade, hoje, nosso cérebro tem muito mais rede neural. O potencial, a capacidade intelectual nossa é muito maior do que quando a gente estava aqui, ocupando esses corpos, provavelmente. E esses corpos mais antigos, desses hominídeos, dos seres que deram origem ao homem atual, assim, no meu caso, as espécies de australopithecus, puxa, mas isso aqui sou eu, Fernando, essa figura aí? Provavelmente podia estar encarnado aqui. Essas formas surgiram, olha aqui no mapinha, aqui, ó, na costa ocidental da África, aqui no centro da África. São as provas materiais que nós temos. Surgiram há cerca de quase 3 milhões de anos atrás. O Homo sapiens está aqui há muito menos tempo, há cerca de 300 mil anos. Tá? Mas foi a partir desses seres que, através de transformações, surgiu o Homo sapiens. No intermédio, você tem aqui o Homo neanderthalensis, veja aqui com menos pelos, mais embranquiçado, mas, sobretudo,
capacidade cerebral bem maior do que os australopitecos. Esse neandertalense, né, viveu aqui na Europa Ocidental, onde se tem material fóssil comprovativamente. Né? Depois dele surge o homem de Cro-Magnon. Já no Neandertal, Neandertal e Cro-Magnon foram duas formas de hominídeos que conviveram. Uns dizem até que o homem de Cro-Magnon destruiu, eliminou a espécie Neandertal. Né? E eles tinham cultura, enterravam seus mortos. Né? Os Cro-Magnon pintaram as cavernas todinhas, tem lá na França, mostra figura com detalhe de caça, em geral narrando caça. Né? Ou seja, mostrando um processo evolutivo. Às custas de quê? De transformações físicas e transformação também morais. Então, essas mudanças, elas ocorrem sempre. E são sempre assim, processos que decompõem e processos que constituem. Processos que destroem e que regeneram. Eu gosto de chamar de processo de estruturação e desestruturação. Todo o universo é assim. Né? Veja, há 50 anos atrás, não era esse tipo de cabelo que se tinha. Os hábitos eram completamente diferentes de hoje. Essa tecnologia de hoje que nós temos, que estamos podendo fazer isso aqui, imagina, não muito longe não, vou botar aí uns 40 anos atrás. Não é? Então, nada é estático. Tudo no universo se transforma. Através desses processos de estruturação e desestruturação, é que ocorre a evolução no universo. Então, eles são processos que promovem, são agentes da evolução universal. Eles sempre ocorreram, ocorrem e vão ocorrer. Esses processos estão interligados. Eu aqui coloco nesse slide, você pode ver do nível maior para o nível menor, do nível macrocosmo ao microcosmo. Vocês vejam aqui, ó, processo todo de estruturação e processo de destruição ou desestruturação. Então, você tem lá surgimento, as estrelas surgem, as estrelas desaparecem. Os mundos surgem, os mundos desaparecem. Em algum momento, esse mundo nosso, a Terra, ele vai desaparecer do jeito que está, ele vai se desestruturar. Mas tudo que está nele, toda a energia, vai ser utilizada numa outra reestruturação, que é fruto da evolução dos mundos. Né? Então, à medida que a gente vai descendo para o menor, né, surgimento de oceanos, continentes, antigamente era um continente só, depois dividiu-se a África, as Américas, a Ásia, a Índia, né, foram se separando. Então, enfim, há um conjunto de transformações. As espécies vão surgindo, as espécies vão se extinguindo. Há uma dinâmica, né? Como nossos corpos também. Né? Nós, os indivíduos da espécie, que a gente chama de espécie, eles encarnam, fruto de um planejamento, não, o espírito se liga a ele e depois desencarna, volta para o mundo espiritual. Né? A mesma coisa acontece com as reações químicas no organismo. Né? Existem reações no nosso organismo que o nosso corpo precisa de um carvão para funcionar, precisa de energia. Nós gastamos energia, a gente decompõe açúcar, gordura, proteína, um conjunto de reações que a gente chama de catabolismo, para que as células possam funcionar. Consequentemente, os tecidos, os órgãos, os sistemas e o próprio organismo. Né? Então, precisa também incorporar, então a gente precisa se alimentar, é o anabolismo. Né? Ingerir proteína, gordura, açúcar, sob uma codificação lá do ADN lá das células, a gente junta tudo, constitui, repõe aquilo que foi queimado no catabolismo para a produção de energia e também para a gente crescer. E esses ciclos variam de anabolismo e catabolismo. No caso aqui, nosso aqui, acho que não se haja, hein? Quase toda. Essa fase aqui já está predominando em relação a essa. Aí as coisas já não vão funcionando muito bem. Isso até que há uma falência total e a gente desencarna. A gente se desestrutura como unidade encarnada. Né? Olha que interessante. A planta ela é a base de tudo, de fornecimento de alimento para as nossas células. Porque a planta que tem pigmento fotorreceptor lá, pega uma partícula quântica, o fóton lá que vem do Sol, transforma a matéria mineral que absorve das raízes, vai formando as matérias orgânicas, os aminoácidos, depois as proteínas, que o nosso organismo vai conseguir
ou um herbívoro vai conseguir, a gente depois vai consumir o herbívoro. Enfim, há uma cadeia, uma relação de estruturação e desestruturação constante para que a vida possa se manter. Né? Então, a respiração das células é um processo de desestruturação, que a gente quebra a substância para produzir o tal do ATP, adenosina trifosfato, para poder a célula funcionar. Né? Então, são processos antagônicos. A mesma coisa são as moléculas. As moléculas se formam, no caso da fotossíntese, formam uma molécula orgânica, e a nossa célula decompõe essas moléculas para obter energia. Na verdade, tudo é o que, no fundo, se resume a transformações energéticas. Né? Os átomos se decompõem. Né? Existem partículas menores que os átomos. Né? São as partículas quânticas, bósons, os fótons. Mas tudo tem uma origem. Existe uma energia matricial, que na época de Kardec, eles não conheciam bem esse negócio de densidade, de energia, então deram o nome de fluido, né? Que é algo assim pouco palpável, né? Coisa que é evanescente. Fluido que ocupa todo o universo, fluido cósmico universal, mais conhecido por FCU, FCU da Dona Aparecida. Bem, agora eu vou dar uns exemplos de estruturações em várias escalas, para te ver que a coisa aqui é dinâmica, extremamente dinâmica. Primeiro, as glaciações. E ninguém aqui que está encarnado lembra de ter vivenciado uma. Talvez não tenhamos vivenciado, não sei. Mas o que é a glaciação? É uma redução da temperatura brutal do planeta, por deslocamento do eixo da Terra, assim, por várias razões. O fato é que, quando ocorre isso, a temperatura baixa terrivelmente. Os animais que estavam, nas épocas que isso ocorreu, já se tem noção de que 3 grandes períodos glaciais, no pré-cambriano, no paleozoico e no pleistoceno, ou seja, 600 milhões a cerca de 300 milhões atrás, e a cerca de... terminou a última 11 mil anos atrás. Nós estamos vivendo hoje, a Terra vive hoje, um período interglacial. Virá outra glaciação. E, Fernando, vai morrer? Vai morrer? Vai. Vai aparecer um monte de espécies. Mas tudo é assim, desestrutura e reestrutura. Tudo se renova. Outra coisa pode acontecer, isso é, vir um grande corpo celeste chocar com a Terra e alterar brutalmente o clima, como já aconteceu, talvez no período carbonífero, há 300 milhões de anos atrás, e que seria uma das causas para a extinção de grandes répteis, como é o caso dos dinossauros. Mas deixou de ter réptil? Não, continua a ter réptil na Terra, só não tem dinossauro. Outra grande desestruturação são os furacões, mas só que é muito menor escala que uma glaciação, né, ou um meteoro, e são locais específicos do planeta que acontece. Né? E como as sociedades se desenvolvem, vão ocupando esses espaços e, de tempos em tempos, sofrem com isso. E há desestruturações também sociais nesses momentos. Né? Os tornados, mais específico ainda. Né? Tem os vulcões. Né? Aí vocês já estão pensando ainda, e aqui no Brasil, hein? Os terremotos, não temos nada disso. Tsunami, teve um pouco tempo no Japão, né? O que estrago grande. Mas uma sociedade mais desenvolvida, você veja que... Mas mesmo assim tiveram problema até com usina atômica, né? Mas eles conseguiram um índice de óbito foi muito menor, como acontece, por exemplo, lá no caso dos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, com os furacões que lá acontecem. E nós estamos vivenciando hoje uma grande desestruturação chamada de pandemia, ou seja, uma doença que atinge todo o globo. Nós já tivemos outras, algumas a gente tem referências na história, como é o caso da peste negra, que é uma doença provocada por uma bactéria. Durante muito tempo, pessoas ficaram transmitidas pelo rato, mas não era não, era por pulga e, principalmente pulga, por carrapato. É que na Idade Média, os hábitos de asseio eram pouquíssimos, né? Não tinha esgoto, né? Tomar banho, eu acreditava que o banho fazia mal para a saúde. Né? Quando tomava banho era uma vez por ano.
estima-se 25 milhões de mortes com a peste negra. A peste negra porque os tecidos vão decompondo, começa pelas mãos, vai ficando tudo preto. Né? Há cerca de 100 anos atrás, especificamente 1918 a 1920, então começou há 102 anos atrás, né? A gripe espanhola, inclusive atingiu populações aqui do Brasil. Estima-se o total de mortes, de óbitos, 50 milhões de encarnados. E hoje nós estamos vivendo uma situação provocada por uma doença que a Organização Mundial de Saúde rotulou como Covid-19, provocado por um vírus chamado coronavírus. O vírus, para quem não conhece, é uma forma de vida extremamente simples. Ele tem uma capa de proteína e dentro dele tem uma molécula que se autoduplica, chamada ADN, ou, às vezes, dependendo do vírus, tem o RNA, ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico, em português. Então, é uma forma de vida extremamente simples. Entra dentro de uma célula, segura lá no ADN da célula, se reproduz de montão, e vai arrebentando outros. Como se fosse uma bomba atômica, né? Alguns desses vírus têm uma capacidade de transmissão, de transmissibilidade baixa, outros muito alto, como é o caso do coronavírus, né? Que tem esse nome porque ele tem uma coroa, o capsídeo dele, o voltório externo dele tem um monte de, lembra uma coroa. E aqui, aqui no caso da Covid, nós temos 3 pontos atualmente de desenvolvimento da doença, de proliferação, de amplificação da doença. A Ásia, que está reduzindo já, mas está no auge a Europa e está ascendendo vertiginosamente os Estados Unidos e está começando aqui, no caso do nosso país, está começando agora. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma desestruturação. Né? Eu não sei, agora não tenho dado para dizer para vocês, mas já morreu milhares de pessoas no mundo com essa virose. E ela tem uma característica, né? Para aqueles que têm a capacidade imunológica mais baixa, é o meu caso, o risco, eu não sou de alto risco, eu sou de altíssimo risco. Né? Até porque eu venho de uma virose que eu contraí no início do ano e que balançou aqui com a carcaça do Fernando. Agora, todas essas desestruturações, a gente percebe, com o caso do coronavírus agora, do Covid, da doença Covid-19, provocam desestruturações sociais. E elas estão começando aqui, provavelmente devem atingir um certo grau e que vai levar a mudanças na sociedade. Nesse momento surge há aqueles do egoísmo, que podem dizer assim, que morra 10 mil, 20 mil, mas não posso perder isso aqui, não posso, meu emprego é saudade. Né? Ou tem aquele, puxa, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Olha, quero ser voluntário. Começa a vir a solidariedade. E a solidariedade ela é maior do que o egoísmo nesses momentos. Preste atenção no que está acontecendo à volta de vocês. Mesmo a gente dentro de casa, a gente percebe isso. Né? Pelos WhatsApp da vida, Facebook da vida, as pessoas entram em contato conosco. Né? Então, as desestruturações sociais elas vão acontecer e devem se agudizar. Né? Já houve o caso aqui, aquele pessoal do circo, não sei se vocês souberam, estavam passando dificuldade, mas aí foi no WhatsApp, no Facebook, a prefeitura já foi lá, ajudou e tal. Né? Isso bacana, esse é o lado bom. Sempre nos momentos menos felizes, tem coisas boas ali, minha gente. Sempre tem. O negócio é a gente saber, ficar de olho, descobrir. Por que será que acontece todos esses processos de desestruturação e reestruturação? O caminho é esse. A inteligência suprema, que não castiga ninguém, que não é punitiva, que ama a todos, sem exceção, porque a criação dele cria leis. São as leis que regem o universo, que organizam, gerenciam o universo, são leis. E espíritos superiores trabalham, os espíritos todos, na verdade, trabalham para essa ordem universal, em todas as escalas. De forma que, então, tudo vai se transformar. Nada é para sempre. Essas transformações, boas e não muito boas, elas vão acontecendo justamente para provocar a evolução dos mundos, a evolução dos espíritos, a evolução dos mundos desses espíritos. Ou seja, o equilíbrio
é dinâmico, não é uma coisa parada. Não tem milagre. Plim, bateu, cria o homem e a mulher. Plim, agora todo mundo é bonzinho. Não, pode ser em outro lugar. Na doutrina espírita não é não. No universo também não é não. Então, os processos de desestruturação e estruturação, na verdade, é aquilo que a gente vai encontrar no livro de Espírito como destruição e regeneração, que são agentes da evolução, como consta, então, lá na lei de destruição, né? Capítulo 6, a lei divina. Então, toca nesses aspectos todos que vocês estão vendo aí: destruição necessária e abusiva, flagelo destruidor, guerra, assassínio, crueldade, duelo, pena de morte. Mas o que nos interessa está aqui nesses dois, ó, sobretudo nos flagelos destruidores. Qual é a relevância disso para a nossa evolução? O que dizem, então, os espíritos? Kardec perguntou: é lei da natureza de destruição? Lá na questão 728. Os espíritos respondem: preciso é que tudo se desestruture para se reestruturar e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Na 728A, pergunta: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? O que é que vocês acham? Existem dois tipos de destruição. Uma delas é positiva, outra é pejorativa. Tem a destruição necessária e a destruição abusiva. Necessária tem a ver com a nossa manutenção, se você lembrar lá do anabolismo e do catabolismo. Nós precisamos nos alimentar. Quando a gente pega um pé de alface ali para comer, é um ser vivo, é um ser divino. Nós vamos aproveitar aqueles minerais, aquela vitamina, aqueles aminoácidos que estão ali, né, para recompor as nossas células e para a gente poder crescer. Quando a gente pega uma galinha, né, e mata a galinha para se alimentar da galinha, a gente está apanhando, aquilo é um princípio espiritual, desencarna e reencarna rapidamente, para que a gente possa o quê? Desenvolver a nossa experienciação aqui na matéria. Então, aí isso é justificado, você vai ver isso em toda a natureza. Os animais, um se alimentando do outro, os vegetais também, um se alimenta de outro, a espécie se alimenta de outro. São os óvulos parasitas. Enfim, há uma dinâmica nisso. Isso contribui para o equilíbrio, né? Agora, quando um ser mata o outro por ódio, para eliminá-lo, pelo prazer de eliminar, aí é uma destruição abusiva, né? E isso a gente encontra até na espécie humana. Ademais, a gente tem que saber o seguinte, como está lá na questão 728. O corpo físico é acessório. O que é importante é a inteligência que está ali, né? E não é a parte essencial. O que é essencial é a capacidade, a intelectualidade, o pensamento. Acho que a questão 75, 76, por aí, né? Que define o que é o espírito. Os espíritos dizem para Kardec, né? São os seres inteligentes do universo. Então, o corpo físico é apenas um macacão para a gente passar rapidamente aqui nessa aula chamada encarnação. Continua. O princípio inteligente é imortal. Evolui nas diversas metamorfoses, nas diversas transformações que passa. Desde lá como princípio espiritual, né, como já fomos uma alface, já fomos um frango, e hoje somos espírito, estamos nesses corpos aqui, né? Tudo isso diz o quê? A gente aprender, a gente progredir, né? E o instinto de sobrevivência? Pergunta Kardec, lá na questão 729. O que nós estamos fazendo agora, todos isolados? Não é o instinto de sobrevivência funcionando? O Paulo de Almeida até mandou para mim uma mensagem dizendo que tinha uma promoção de viagem para a Itália. A gente iria de avião e voltaria de navio para ficar melhor ainda. A gente ia lá para o norte da Itália, Milão, Florença, aquele lugar bonito, né? Depois a gente podia até Roma também, que lá está bom a beça, né? Eu iria nem me pagando. E tem gente que paga para ir, né? E pagou até caro para ir, mas não quero ir lá, instinto de sobrevivência, ó.
Não vou falar que eu vou pegar essa virose, seguramente. Então, o instinto de sobrevivência nos auxilia no cumprimento de nossas tarefas encarnatórias. E também evita que, ao você ter uma decepção, vamos suicidar. Se fosse suicidar, fosse tomar um copo d'água. O suicídio ele é fruto de uma patologia aguda do espírito. Então, o instinto de sobrevivência ele evita que a destruição antecipada impeça a consecução do planejamento encarnatório e, consequentemente, a evolução do princípio inteligente. E em outros mundos, será idêntica a necessidade de destruição? Será? Você já está pensando aí, né? Que na Terra sempre vai ter essa necessidade de destruição? O que será que os espíritos disseram para Kardec? Vamos pensar assim. Tem sociedades aí avançadas mesmo, né? No caso da Alemanha, onde a incidência, por exemplo, do Covid-19 está baixíssima lá. É uma sociedade muito avançada. Mas, por outro lado, em outras épocas, ali foi um momento de clivagem no planeta quando um espírito liderou hordas destruidoras com óleo, como teve também na Itália, né? O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, indivíduos que odiavam os outros, segregavam racialmente os indivíduos, né? Segregavam sexualmente os indivíduos, né? São espíritos inferiores, que às vezes são ali colocados naquela sociedade para buscar uma evolução, um crescimento. Então, os espíritos servem para Kardec. Essa necessidade de destruição, ela se enfraquece à medida que o espírito sobrepuja a matéria, ou seja, à medida que ele progride, ele evolui, ele internaliza valores que se coadunam com a lei divina. Qual é a finalidade, então, desses grandes flagelos? Ou seja, progressão mais rápida, né? Esses flagelos, essas subversões, são frequentemente necessários para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas, para que as coisas melhorem mais rápido, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muito certo. Ou seja, é uma fast evolução, né? Estava no varejo, tem a morte no varejo, aqui a morte no atacado, o desencarne no atacado, para acelerar o processo evolutivo. Olha, preste bem atenção que nós estamos tendo a chance de viver esse momento, hein? Nota de Kardec, a questão 738. Né? A única diferença, ele fala justamente isso, a única diferença entre a morte comum e em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Aquele negócio, tem o varejo atacado, o desencarne no atacado. Mas por que em civilização adiantada existe sede da vez tão cruéis? Expliquei ainda agora, a caso dos nazistas e dos fascistas, né? Que estão em sociedade adiantada, mas que, na verdade, eles talvez tenham um planejamento encarnatório com uma perspectiva maravilhosa, né? Como líderes mundiais, e depois descambam, falham no processo evolutivo, no planejamento encarnatório, perdão. Espíritos inferiores, respondendo então à indagação de Kardec, espíritos de ordem inferior e muitos atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem. Mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Aí quando o negócio aparece, aí você vê o instinto do indivíduo, quer dizer, o caráter daquele espírito se manifestando. Então, já chegando ao fim, com algumas conclusões. À medida que a gente foi falando isso aqui, a gente vai pensando, né? Cada um pensa do seu jeito, nos seus valores, o que está vivendo no ambiente social agora, o que está acompanhando aí pelas redes sociais, enfim. E isso é importante. A gente não está, a gente está inserido na sociedade, né? Estamos isolados, mas não estamos alienados. Então, algumas conclusões são minhas, né? Cada um tira as suas. A lei de destruição é própria ao estágio evolutivo da Terra. Nos mundos angélicos não tem isso, só tem criação, né? As grandes modificações ambientais são cíclicas, ou seja, as glaciações,
mudança de eixo da Terra, os furacões, isso tudo vai voltar. As pandemias existirão hoje. Até porque, com a globalização, muito provavelmente haverão outras pandemias com mais frequência, justamente porque a característica desse vírus, do coronavírus, é a transmissibilidade. Se transmite com uma facilidade muito grande. É isso que levou a essa pandemia. E as pessoas se deslocando. O volume de pessoas que se deslocam no mundo hoje é completamente diferente lá quando começa a Idade Moderna, lá no Cabral, aquela turma toda das viagens, grandes navegações. Né? Quando começou, foi a primeira globalização, aliás, foi naquela época. Continuando, finalizando. Orgulho, imprevidência, egoísmo, crueldade caracterizam espíritos imperfeitos. Daí, os flagelos destruidores, as guerras, a crueldade, fazem parte desse processo, desse mundo aqui de vivências e de aprendizagens. E também até de sublimações, né? De resgates. Nós temos clareza que esse mundo é um mundo de prova e de sublimações, de expiações. Mas os espíritos também já nos informaram que nós estamos começando o planeta de regeneração. Né? Estamos na fase de regeneração. Não esquecemos jamais, a verdadeira vida é espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui vivenciando uma experiência na matéria, uma aula rapidinho. Vamos buscar as boas vibrações que nos possibilitem criar novos valores morais. Né? Acaso não existe, companheiro. Tudo que está acontecendo aí está no script. Existe um gerente desse planeta. Né? Que possamos tirar as coisas boas lições desses momentos. Que brilhe a nossa luz. A luz do crescimento intelectual, a luz do crescimento, sobretudo, moral, para nos aproximarmos cada vez mais daquele que nos deu.